A terceira ministração que vem encerrar essa série, a Aliança Superior. Teve a primeira ministração que tivemos a compreensão de quem eu era. Éramos desobedientes, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos seguindo o curso desse mundo, e o regente da música que eu e você dançávamos era o príncipe da potestade do ar, o diabo. Na segunda ministração tivemos a compreensão de quem eu sou, quem você é. Primeira coisa que nós vimos é que você não é inútil, você não é um acidente, você não é um erro. Você não é rejeitado por Deus. Quando você aceitou o convite para receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, todos os seus pecados foram apagados. A transgressão, o preço da transgressão que estava sobre você, Jesus pagou na cruz, no Calvário, no Gólgota. Nossos pecados foram cravados nele e as Escrituras dizem que nós morremos com ele, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e hoje está à destra de Deus Pai a interceder por nós. E o mais maravilhoso de tudo é que nós estamos nele. Ele está sentado e nós estamos nele. Então o Senhor Deus lançou, Ele não só apagou, mas lançou todos os nossos pecados no mar do esquecimento. E você é menina dos olhos de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. Você é nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você é embaixador de Cristo, você é embaixadora de Cristo. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aliança é um pacto feito entre duas pessoas que estabelece promessas. Foi exatamente isso que Deus fez. Um pacto, uma aliança entre ele e os homens, referindo-se à decisão de que Deus salvaria a humanidade por meio de sua graça. Aliança em hebraico é berit e em grego é diafek. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base de superiores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então, a terceira compreensão e última desta série que precisamos ter de uma aliança superior é saber quem eu serei. Abra sua Bíblia em primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Leiamos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, não o conheceu.
Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos rendemos a Ti mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai, neste momento eu repreendo toda a letargia, tudo aquilo que queira impedir a Tua igreja de entender, de compreender a Tua palavra e receber de Ti a revelação, a palavra rema, Pai. Em nome de Jesus, fala, Senhor, que a Tua noiva te ouve. Continua falando em nome de Jesus. Amém. Quem eu serei? Versículo 1 e 2. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João desenvolve a razão pelo qual somos filhos de Deus. Que razão é essa? O grande amor que o Pai nos tem concedido. Que privilégio, que amor é esse, amados? Que amor é esse? João ainda é mais enfático quando ele diz, e de fato somos filhos de Deus. Não podemos andar por vista, temos que andar por fé. Somos homens e mulheres espirituais. E homens e mulheres espirituais discernem todas as coisas espiritualmente. As Escrituras Sagradas dizem que o homem natural e a mulher natural discernem todas as coisas naturalmente. Mas a mulher e o homem espiritual discernem todas as coisas espiritualmente. Abra aí sua Bíblia em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distante do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer sejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. É muito sério. Qual é a ambição que você e eu precisamos ter? Qual a ambição que você precisa ter? Ser agradável a Deus. Precisamos ter um desejo incontido para agradá-lo, para conseguirmos atingir o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você já teve uma sensação? Quando você chega em um local e você tem aquela sensação que você não é bem-vindo naquele lugar? Quando você chegou de cara, você percebeu que mudaram o assunto. A ambiência do lugar mudou. A atmosfera não foi mais propícia para você. Você foi pego por uma sensação muito forte de estranheza e você não viu a hora de sair daquele local. Meu Deus, você já teve essa sensação? Você chega no local
e de repente está todo mundo brincando, conversando, e todo mundo muda, e vem uma vontade muito grande de você perguntar: o que foi que houve? Por que vocês se calaram? Mas nós não devemos fazer isso. Mas o que acontece, acontece. E de repente você se sente mal, você se sente incomodado, você se sente incomodada e quer sair daquele lugar. Quando você pode sair... Amém. Até logo, gente. Tchau. E você vai embora. E quando você não pode sair? Quando é um local de trabalho? Você precisa se adaptar a algumas verdades bíblicas para que você possa passar por esse constrangimento ou por determinadas situações. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Porque em determinado momento eu chego no local e sou pego de surpresa com essa sensação. Por quê? Porque o mundo não nos conhece. Porque o mundo não conhece você. Porque existe um atrito, existe uma resistência entre aqueles que conhecem e servem a Cristo e aqueles que não conhecem e nem servem a Cristo. Não é por acaso que Jesus diz que os nossos inimigos sairão de dentro da nossa própria casa. Mas também, em contrapartida, muitas das vezes não somos sábios. Queremos colocar o evangelho de goela abaixo das pessoas e não damos exemplo, não damos testemunho com a nossa própria vida, com a nossa própria maneira de falar. Mas o mundo não nos conhece. E por que o mundo não nos conhece, pastor? Porque o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu. O mundo não o recebeu. Precisamos amar nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E amar o nosso próximo como nós mesmos. Mas não podemos ser coniventes com suas práticas mundanas. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Tenho que odiar o pecado, porque se eu não odiar o pecado, haverá um momento que serei assediado por ele. É verdade, sabia? Se eu não odiar o pecado, se eu não tiver um posicionamento referente ao pecado, de lançar ele fora, de não querer papo com ele, haverá um momento que ele irá me assediar. Serei atraído para servi-lo, para alimentá-lo, para me tornar escravo novamente dele. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Ainda não se manifestou o que seremos. Dar-se-á a importância de saber quem eu era, quem eu sou, para que eu possa ser bem-sucedido e compreender a importância. Quem serei? Fazendo despertar em mim ideias e sentimentos, como também levando-me a pegar cada vez mais a pessoa bendita de Jesus Cristo, andando em triunfo, rompendo em fé. O processo de santificação progressiva tem um papel fundamental no cumprimento da minha jornada, da minha peregrinação aqui na terra. Quem serei? Abra aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 10. Quem eu serei? Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora.
conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, dos versículos 10 ao 13. Veja que para completarmos a corrida e sermos vitoriosos, vencedores, existem princípios a seguirmos. Primeiro, temos que guardar a palavra da perseverança, porque a perseverança nos levará à experiência, e a experiência, a esperança. Aí veja aí no versículo 3 de primeira carta de João, do texto base, ele diz: e todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Segundo, por eu ter usado de perseverança, e assim fui perseverante, Deus me guardará da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aí ele é enfático, ele diz: venho sem demora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo do 3 ao 11. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Terceiro, serei coluna no santuário de Deus. Isso mesmo. Quem eu serei? Eu serei coluna no santuário de Deus. Veja aí, serei coluna no santuário de Deus. No entanto, não basta somente saber quem você era, nem mesmo quem você é. Você precisa vencer. Mas vencer o quê, pastor? Se a própria palavra me diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Abra aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, isso não poderia ser, nem jamais será algo poético, amados. É uma verdade. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o primeiro versículo do mesmo capítulo 8 de Romanos. Mas entenda uma coisa, não é algo poético, não é algo estático, que não anda. Não, existe uma santificação progressiva a ser seguida. Como assim, pastor? Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Olha aí como é sério. Está lá em Apocalipse. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, a primeira coisa que eu preciso vencer é a mim mesmo.
A primeira coisa que você precisa vencer é a você mesmo. Preciso vencer meus instintos naturais. Preciso lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 9. E quarto, Deus gravará para sempre o seu nome sobre mim. É incrível. Deus gravará para sempre o nome dele em você. Volte lá para Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Você guardou a palavra da perseverança. Foi o que aconteceu? Você perseverou. Você foi perseverante. Por isso também eu guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Ele diz, venho sem demora. O que é que ele está dizendo? Quando a grande tribulação vier, você não estará mais aqui. A noiva dele não estará mais aqui. Os escolhidos dele não estão mais aqui. Aqueles que perseveraram não estarão mais aqui. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele está dizendo, venho sem demora. Prepare-se, igreja, prepare-se, noiva minha, porque eu estou vindo, eu estou chegando para buscar vocês. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Oh, aleluia, Deus. Ele continua dizendo, ó, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que é que você tem? Coloca a sua mão direita assim, ó, sua mão direita assim, ó, para frente, sua mão direita aberta. Olhe para ela e responda, você mesmo, o que é que você tem? Você tem o seu nome gravado na palma do Senhor. E um dia, a sua mão será igual à mão dele. O que é que você tem? Você tem a fé. O que é que você tem? Você tem a esperança. O que é que você tem? Você tem a vida de Cristo. O que é que você tem? Você tem seu nome escrito no livro da vida. O que é que você tem? Você tem os anjos do Senhor acampados ao seu redor. O que é que você tem? Você tem a marca da promessa. Você tem a marca de Cristo na sua vida. Aí ele diz, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então não abra mão, aconteça o que acontecer. Não saia do lugar da promessa. Todas as vezes que eu digo, não saia do lugar da promessa, vem à minha mente, vem ao meu coração, os 2 discípulos de Emaús. Eles não tinham compreendido, eles não tinham entendido quem eles seriam. Talvez eles soubessem quem eles foram ou quem eles eram, mas eles não sabiam ainda o que é que eles seriam. E eles estavam ali tristes. A tristeza tinha consumido eles. E eles iam caminhando, fracos, debilitados. Quando de repente Jesus se aproxima deles e pergunta, o que vocês estão conversando? Dizem, como é que é? Só você que é estrangeiro, só você não sabe que mataram ele, que eliminaram ele da face da terra. Ele tinha autoridade, ele tinha sabedoria. Jesus olha para eles dois e diz, aí vocês não lembram que os profetas falavam a respeito deles? E diz que Jesus discorreu dos profetas menores até os profetas maiores. Mas eles estavam ensurdecidos, eles estavam atribulados, eles estavam perplexos, eles estavam insensíveis. Temos que tomar cuidado, temos que vigiarmos, porque em dado momento ficamos ensurdecidos, corremos o risco de cairmos em estado de letargia. Da mesma forma que Jesus se aproximou, quando chegou na entrada da cidade, Jesus fez menção de ir embora. Ele disse, não, Senhor, faz o seguinte, da noite, entra na cidade, vem ceiar conosco. Aí Jesus disse, pois não. Jesus entra, senta na mesa com eles. Quando Jesus parte o pão, ele disse, é o Senhor, é o mestre. Jesus desapareceu da frente deles.
Não confunda Jesus com seus pensamentos, com os seus sentimentos. Não confunda Jesus com vãs palavras. Ele está aí perto de você. O que você não tem que saber hoje, você não vai saber hoje. O que você não tem que saber no tempo oportuno, você saberá. E se nesta vida você não souber, não questione. Não questione. Espere. Porque quando você estiver face a face com Ele, Ele dirá para você tudo o que você precisa saber. Basta você saber que Deus existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então não troque a sua coroa por nada. Não venda, não dê, não entregue. Aconteça o que aconteceu. Quem quiser sair, saia. Eu não saio. Quem quiser fazer o que quiser fazer, faça. Eu não faço. Mas não barganhe a coroa que Deus te deu. Aí ele diz assim: ao vencedor. Você é vencedor? Amém? Você é vencedor? Amém? Ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário de Deus. É o que você será. Você será coluna no santuário de Deus. Então não queira pegar talhos. Não queira. Não tenha curiosidade para o mal. Ele diz que você vencedor, será coluna no meu santuário, e dali jamais sairá. Ele diz: gravarei sobre ele, sobre o vencedor, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Aleluia! Não existe coisa mais maravilhosa. Não existe algo mais maravilhoso do que ter a certeza que o meu nome está escrito na palma da sua mão, está escrito no livro da vida, e Ele escreverá o seu nome sobre mim para sempre. Veja que para completarmos a corrida e sermos vitoriosos, vencedores, existem princípios a seguir. Quarto e último: Deus gravará para sempre o seu nome sobre mim, sobre você. Deus gravará o seu próprio nome sobre mim, sobre você. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Conclusão, versículo 4 a 10. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Você vê que ele faz um parâmetro. Ele diz que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, aquele que não é justo, aquele que fala mal do irmão, aquele que odeia Deus, aquele que usa de falsidade, aquele que fala uma coisa na sua frente e por trás fala outra, diz que essa pessoa, ela não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Aquele que diz que odeia seu irmão nunca conheceu a Deus, porque Deus é amor. Há uma incongruência, há algo que não bate.
Vivíamos na prática do pecado, éramos filhos do diabo, mas agora em Cristo Jesus somos filhos de Deus. É como se João soubesse que nunca levaríamos o amor a sério se não levarmos o pecado a sério. Olha como isso, olha para cá. Se você entender isso aqui, eu creio que vai ser uma poção para o seu coração, para a sua caminhada de fé, para que você possa dar continuidade ao processo de santificação progressiva. João disse o seguinte, que nunca levaríamos o amor a sério se não levarmos o pecado a sério. Se eu não levo o amor a sério, é porque eu não levo o pecado a sério. E o principal obstáculo para levarmos o pecado a sério é a nossa tendência para negá-lo ou minimizá-lo. Não, peraí, calma. Deus conhece a intenção do meu coração. Você está minimizando o pecado. Você está fazendo de conta que você está relevando o pecado. Não, isso aí está na Bíblia, mas não ligo para isso não. Isso aqui não. Mas o resto é tudo bom, mas isso aqui tem alguma coisa aqui que eu acho que o autor errou. Então, se você não leva o pecado a sério, você não leva o amor a sério. Você não entendeu ainda o que é o amor de Deus. Precisamos definir o pecado como a recusa de um relacionamento com Deus. Vou repetir. Precisamos definir o pecado como a recusa de um relacionamento com Deus, que se manifesta em uma recusa de relacionamento ao próximo. Você entendeu isso aí? Na prática. Eu preciso definir no meu coração, na minha vida diária, na minha vida relacional, na minha vida ministerial, na minha vida profissional, na minha vida conjugal, que o pecado é uma recusa. Quando eu estou pecando, há uma lacuna entre mim e Deus, entre Deus e eu. Mas pastor, o que é isso? É sim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Isaías 59, do versículo 1 ao 3. Você está vendo como é sério? Quando você for tentado, assediado pelo pecado, você não tem que lembrar de ninguém. Você não tem que lembrar nem da sua esposa. Esposa não tem que lembrar nem do marido. Você tem que lembrar do Senhor. Você tem que olhar para Ele e dizer, não, quem sou eu para fazer tal monstruosidade para desagradar o meu Deus? Não. Na hora que você peca, transgride a separação. Na hora que você transgride, o seu pecado encobre o rosto dele e ele não lhe ouve. Então não venha me dizer que Deus entende a intenção do seu coração. O amor é um ato relacional por excelência. Você sabia? O amor é um ato relacional. Quem ama se relaciona. Quem ama usa de excelência. Por que Deus entregou seu filho? Porque Ele queria trazer o homem de volta para o jardim, para se relacionar com Ele. E Ele usa de excelência, Ele dá o melhor dEle pelos pecadores, pelos vis pecadores, pelos piores homens desse planeta, pelas piores mulheres desse planeta. Ele entrega seu filho. Então, o amor é um ato relacional por excelência. Se eu digo que não peco, ou que o pecado é uma questão sem muita importância para mim, na verdade, estou declarando que o amor não é uma das minhas prioridades. Eu não priorizo o amor. Quem eu era, quem eu sou, quem eu serei, seremos semelhantes a Ele. Seremos como Ele é. Teremos os nossos corpos glorificados. Nunca ficaremos doentes. Não envelheceremos nem morreremos. E seremos completamente sem pecado. Na eternidade você será moralmente sem pecado. Na eternidade você será intelectualmente sem falsidade ou erro.
Na eternidade você será fisicamente sem fraqueza ou imperfeições. E continuamente você será cheio do Espírito Santo, louvando, adorando e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Você pode dar um brado de vitória, você pode dar uma expressão de louvor perante Ele. Para terminar, eu quero dizer para você algo. Seremos semelhantes a Ele. Mas semelhantes não implica, não quer dizer, não significa idênticos. Jamais seremos oniscientes e onipotentes, como Cristo é. Que ao mesmo tempo, Ele é homem e Ele é Deus. Que o Senhor te abençoe. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Que essa série tenha vindo para ajustar alguns pensamentos e trazer você para o conhecimento real, de fato, de quem você era, de quem você é e de quem você será. Eu serei, você será semelhantes a Ele. Eu serei, você será coluna no santuário de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Pastora Bárbara.